Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa doença de Crohn aqui sempre tá estourando feridas na minha boca, né? Mas Deus tem me fortalecido a cada dia, dando condições através do meu trabalho de comprar meus remédios, né? E já já sara, né? Tava aqui, agora tá aqui, mas daqui a pouco passa em nome de Jesus, né? E a vida que segue. Porém, pessoal, em falar, né, em vida que segue, teve gente que chegou no direct, até amigos meus, conhecido meu, e falou assim: Ivo, aquele rapaz ele pediu perdão a Deus, né? Do casal lá, do rapaz que me xingou, que falou que eu era o bonitão, o galã, o artista, o exibido, o snob. Cara, eu não me lembro de nada disso. Não me lembro. Que eu era filhinho do pastor, que eu tive tudo de mão beijada na vida. Não tive, não, pessoal, tá? Meu primeiro violão, pergunta pro próprio meu pai e própria minha mãe, né? Pros meus próprios pais, eu comprei na Casas Bahia, né? Dividido em 10 vezes, né? Que era um de Jorjão. Aquele bolachudo, aquele braço grosso, misericórdia. Tive que mandar pro Luthier ainda, o Félix, né? Lá de Peruíbe, na época para ele poder rebaixar, regular a altura das cordas. Ainda, além de pagar o violão, eu ainda tive que pagar na época R$ 25 para regular. Na época, R$ 25 era dinheiro. Olha aí, ó, a prestação do violão custava R$ 20 por mês e a regulagem custava 25. E luthier sempre foi um serviço caro. Eu sou luthier. Não é um serviço barato. Por quê? Porque é milimetricamente cirúrgico para o seu instrumento ficar uma maravilha, uma perfeição. Não é mesmo? Então, pessoal, nada na minha vida veio fácil. Eu comecei em conservatório, né? Depois passei para professor particular quando eu tinha condições de pagar. Meu pai me ajudou a pagar um professor, professor da igreja, porque quando eu fui tocar na igreja, eu comecei em escola popular, porque era muito precário professores de música na igreja, ainda mais em Peruíbe, onde a gente morava. Então, se você quisesse um professor de música, os professores de música estavam na igreja de Santos. Bons professores. Mas, como não tinha condições de ir todo sábado para lá e voltar porque era muito longe, aí a passagem era muito cara, então eu fui aprender escola popular, eu fui para conservatório, né, aprender música popular, aprender a ler partitura. Quando chegou para poder aprender as músicas da igreja, era tudo cifra. Eu falei assim, cara, nem sei o que é isso, cara. Eu conheço isso aqui, ó. Aí peguei a pauta e mostrei para ele. Não. Aí, não, eu ensino isso também. Porém, na igreja, o pessoal prefere aprender a cifra porque é mais fácil e mais rápido. Eu falei assim, não, então tá bom, vamos aprender a ler isso aí, né? E hoje eu ensino tanto os dois métodos, tanto com a partitura quanto da cifra, né? Daí então, pessoal, lembrando daquela passagem, né, pessoal, bíblica, onde aquela mulher adúltera foi levada a Jesus Cristo, né, pelos fariseus e pelo povo que estava com muita raiva. O povo estava ali sedento de sangue, né, querendo apedrejar aquela mulher, querendo matar aquela mulher, acabar com a vida dela. Ela foi pega no flagra, não é mesmo? Com todas as provas, né? O povo viu, os fariseus viram que ela estava cometendo aquele pecado. Porém, pessoal, ela foi levada a Jesus Cristo e jogada aos pés dele. Chegando lá, Jesus Cristo pegou, olhou para cada um deles, aquele ódio todo com aquelas pedras na mão, escreveu no chão e disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele fez aquele povo reconhecer que eles estavam errados e que eles não tinham capacidade nenhuma, de julgar aquela mulher que estava ali à beira da morte. E Jesus Cristo, olhando para ela, viu que ela estava arrependida. Mas não vai você pensando que a vida é assim não, pessoal, tá? Não espera você chegar à beira da morte para reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus, não, porque o ser humano ele não perdoa. O ser humano ele é incapaz de perdoar, a não ser que você faça com que ele abra os olhos e reconheça o erro dele. Não, eu estou errado. Quem sou eu para julgar essa outra pessoa? Eu não sou nada. Não, mas eu falo mal de fulano. Não, mas fulano adultera.
Não, mas fulano rouba. Não, mas fulano já matou. Não, mas fulano fez isso. Fulano é coração duro. Fulano fala palavrão. Fulano isso, fulano aquilo. Fulano... Mas peraí, você tem espelho em casa? Ou você não tem? Não, mas eu falo mal de fulano, eu critico fulano, eu que não sei o quê. Então você é incapaz de julgar alguém, quanto mais capaz de perdoar alguém. Quem perdoa é Deus. Aquele casal, na fala deles, eles pediram perdão a Deus, primeiramente, reconheceram o pecado deles. Quem sou eu para não perdoar? Não, mas que eu fiquei sabendo que sua fama é uma fama de não perdoar ninguém. Pessoal, eu entendo que se a pessoa reconhecer o erro dela, se arrepender e pedir perdão a Deus, quem sou eu para perdoar? Um reles mortal. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem eu sou? Eu sou o Ivo Dias Júnior, pai da Sara, pai do Pedro. Tenho 5 profissões porque eu corri atrás para aprender. Né? Sou vigilante, cozinheiro, marceneiro luthier, gestor imobiliário, professor de música. Esse sou eu. Agora, eu era músico, só músico, não era professor. Chegava nos locais e falava assim, eu queria me candidatar à vaga. Qual que é a sua profissão? Eu sou músico. O pessoal olhava pra mim assim, não, a sua profissão. Aí eu sou músico. Aí, então, senhor, mas músico não é o que a gente precisa aqui. É igual. A pessoa chega, porque tem muitos pastores que trabalham, né? Qual a sua profissão? No sentido de qualificação profissional, tá, pessoal? Não é criticando pastor, nem criticando músico, não, tá? Eu sou pastor. Não, senhor, a sua profissão. Não, eu sou pastor. Não, senhor, qual a sua qualificação profissional? Você tem curso do quê? Você já trabalhou no quê? Meu pai, por exemplo, quando a gente foi uma vez na Casas Bahia, meu pai, mesmo com o olerite dele, né? Mesmo com os ganhos dele, com a renda dele, não quiseram aceitar para ele poder retirar, na época ele retirou no meu nome, uma televisão e uma máquina de lavar para minha mãe, que minha mãe, né, já estava ali com um tanquinho ali e ainda tinha que esfregar a roupa na mão, tinha que torcer na mão. Então, foi tirar uma máquina para minha mãe e uma televisão nova, que a televisão tinha pifado. E já estava na época das finais do campeonato, né? Então não dava para ficar sem televisão. Então, a mulher, não, eu sou pastor. Não, senhor, sua profissão. Aí, como meu pai foi muitos anos vendedor, não, minha profissão é vendedor. Vendedor do quê? Vendedor autônomo. Aí, foi aí que ela liberou. Para o meu pai poder tirar a televisão e poder tirar a máquina de lavar na época. Então, presta atenção. Nada nessa vida, por mais que você não, porque eu tenho cargo tal na igreja tal, para a sociedade nós não somos nada. Eles vão olhar os nossos crimes. Eles não vão olhar nossas qualidades. Se a gente está ajudando o povo, se a gente está pregando, se a gente está louvando em cima do altar. Então quem somos nós para não perdoar? Se Deus já perdoou, se aquela pessoa reconheceu o erro dela, meu irmão, você está mais do que perdoado. Não esquenta não. Você é um cara que depois eu fui lembrando, olhando, tentando puxar a foto antiga sua, e eu lembrei de você e da sua esposa. Vocês eram meninos de comunidade igual eu, igual meus irmãos. Vocês cresceram na vida. Ele explicou lá depois, na história, que ele e a esposa dele começaram de baixo. Olha o exemplo. Começaram juntos. Ele foi primeiro, fez o vestibular, passou, ela também passou no vestibular. Daí então eles fizeram o FIES, conseguiram 50%. Né? A bolsa de estudo que eles conseguiram foram de 50%. E o outro foi o FIES. O FIES é financiar estudantes, né? Financiamento para eles poderem pagar uma faculdade. Então, 50% do vestibular, né, do governo, e 50% do próprio bolso. Então eles ralaram pra caramba, ralaram muito. Eu, por exemplo, quando fui fazer o meu pós para poder ser professor, eu fui bolsista. Tinham 10 bolsas e eu passei em 10º. Ralei pra caramba, estudando pra caramba. Estudando muito, né? Lembrando que caramba não é palavrão, tá? Caramba é uma coisa muito grande. Nossa, meu Deus, misericórdia. Tal, não, tira o nome de Deus. Então, foi com muito esforço, foi com muita luta. Instrumento, quando surgiu uma bateria para poder... surgiu um baterista na igreja, mas não tinha bateria. O meu pai... Aí surgiu o pai do meu amigo, aí falou assim, não, eu tô vendendo minha bateria. Você tá vendendo por quanto? Eu vendo eu compro de você. Eu tinha um dinheiro, meu pai tinha mais um dinheiro.
Então a gente juntou o meu e o dele, a gente comprou. O contrabaixo também. Meu pai ajudou a pagar junto com a irmã da igreja, né? Eu quero te dar um presente. Me levou na loja e tirou o baixo lá pra mim. Meu pai ajudou a pagar também. Você entendeu? A guitarra. Minha avó me deu a guitarra. Minha primeira guitarra foi minha avó que me deu. Pra mim poder estudar e dar aula. Na igreja. Na igreja. Tá bom? Então, pessoal, se depois eu desviei, foi culpa minha. Né? Não foi por culpa de ninguém ou por causa de revolta de ninguém, não. Então, essas pessoas, pessoal, eles começaram de baixo. E hoje eles são prósperos, porque durante 22 anos eles foram fiéis. E eles colheram o fruto dessa fidelidade. E agora eles estão voltando. Voltando para a casa do Senhor. Voltando a ser fiel. Então, por que não perdoar? Se Deus já perdoou. Eu sou incapaz. Jesus disse para aquela mulher: filha, ninguém te condenou e eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não peques mais. Você vai e não peca. Não faz mais, não comete mais aquele erro. Se você adultera, você pede perdão a Deus, pede perdão, confessa os seus pecados para o seu pastor, é só você se arrepender de verdade e começar do zero. Começa do zero. Tô arrependido, tô arrependida. E agora eu vou passar a andar em novidade de vida. Tem pessoas, pessoal, dentro da igreja que acreditam na cruz, acreditam no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas não acreditam nem que ele ressuscitou ao terceiro dia, porque eles acham isso cientificamente improvável. Mas aí aqui está. Jesus é espírito. Deus é espírito. E aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Ou seja, Jesus, quando veio ao mundo, ele veio em carne, como homem. Então a aparência de Jesus Cristo era, vamos dizer assim, ele era parecido com a mãe dele, fisicamente. Aí, que nem ele falou assim, não, porque você era isso, aquilo, outro. A aparência dele não era das melhores, né, na época. Porque ele puxou a mãe e o pai. Eu puxei a minha mãe e meu pai, sendo que minha avó falou que eu era lindo que nem meu avô, né? Então, se minha avó falou, tá falado. E quando eu dou exemplo, pessoal, da minha mãe, ou da minha avó, ou da minha tia, foi porque, presta atenção, aí vem o ponto-chave. Porque eu cresci vendo a minha mãe sendo esposa, a minha tia sendo esposa. Por um curto período, até o meu avô falecer, eu vi a minha avó sendo esposa. Então, eu vi o exemplo. Todas elas começaram de baixo. Todas elas foram vencendo etapas, foram destruindo o inimigo através da sua fé, através da sua luta, através da sua perseverança, através da determinação, e conseguiram. Minha mãe ralava muito, trabalhava muito. Hoje a minha mãe, meu pai aposentou minha mãe. Por quê? Resultado da fidelidade dela. Hoje ela não precisa mais trabalhar. Olha que bênção. A minha tia começou também de baixo. Era manicure. Olha quem é minha tia agora. A minha avó era analfabeta. O pastor Lauro e a dona Gleice ensinaram ela a ler, lendo a Bíblia. Depois fala, não, dona Júlia, vai lá, pastora Júlia, vê uma escolinha, vê lá um Mobral, né, que hoje é, como é que se diz? O EJA, né? Ou Enseja, um negócio assim. Para a senhora poder voltar a estudar. E minha avó voltou a estudar. E hoje minha avó tem curso de teologia. Ou seja, pessoal, se você é incapaz de ter alguém, encontrar o amor, né, um homem de Deus, e começar do zero com ele, começar de baixo e ir crescendo junto, você não serve para ser esposa. Você não serve. Talvez você seja uma boa mãe, mas para a esposa você não serve, porque você tem que começar ali, ó, tijolo por tijolo. O alicerce é a palavra de Deus. O alicerce é Jesus Cristo. Mas é tijolo por tijolo, até construir o seu castelo, junto com o seu marido. Olha aí. Por que eu aceitaria menos do que mulheres de Deus se eu convivi a minha vida toda com mulheres de Deus, com exemplos? Hoje, graças ao ensinamento da minha mãe e do meu pai, eu não preciso mais pedir conselhos para eles. Por quê? Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu não faço é porque eu não quero. Porque eu não tenho condições financeiras. Não é mesmo? Mas, do contrário, eu vi essas mulheres sendo esposas. Então eu não aceito menos que isso. Eu não aceito menos do que uma mulher de Deus de verdade. Uma mulher que vai construir tijolo por tijolo junto comigo. Agora, uma mulher que quer
pegar um otário para poder pegar pronto, já que não, porque esse aqui agora tem um bom emprego, esse aqui vai dar o que eu preciso. É um relacionamento sem amor. Aquela mulher, ela não te ama. Aquela mulher só está querendo tirar proveito de você. Ela só quer o que é seu. E um dia ela vai te deixar na pior. Por quê? Porque não presta para ser esposa. Então eu oro a Deus para que você abra os olhos e seja mais escaldado que nem eu. Porque eu já passei por isso. Eu ajudei tanto essas mulheres e o que eu recebi? Nada. Nada. Muito pelo contrário, saíram ainda falando mal de mim. Mas ninguém parou para prestar atenção e perguntar para mim: e você? Qual a sua versão da história? O homem, ele é sempre errado só porque ele é homem. A mulher, ela é sempre a vítima porque é mulher. Ai, não, porque eu isso, eu aquilo, o outro, vocês me conhecem. Dá até medo, até calafrio, viu? Porque quem conhece a mulher que tem é o pai, tá? Porque o pai olha assim e fala: tá bom então. Tô de olho em você, tá? O pai tá só assim. E o marido, ou o companheiro, que conviveu entre quatro paredes e na mesma cama que aquela pessoa. Você conhece aquela pessoa intimamente. Você conhece quem ela é dentro da sua casa. Você conhece aquela pessoa, você convive com ela. Os outros de fora não, os outros de fora só veem a melhor versão daquela pessoa. Porque ela se mostra assim. Para os outros. Agora, para o marido, para o companheiro, ela sempre é a pior pessoa do mundo. Quando ela devia valorizar, amar, respeitar, não é mesmo? Tudo aquilo que aquele homem faz por ela. Amar, respeitar. Não porque ele dá as coisas para ela. Porque se você entra num casamento almejando coisas, então não casa. Porque você vai destruir a vida daquele cara. Você vai atrasar a vida dele, vai atrasar o lado dele. Quando ele poderia ter arrumado alguém que realmente prestava. Né? Então você tem que parar para pensar: não, eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho que pedir perdão a Deus, me arrepender dos meus pecados e ser uma nova criatura. Se eu acredito que eu sou salvo, falando em salvação, inclusive, pessoal, agora eu tenho um diretor técnico, tá? Pastor, teólogo, e que nunca hesitou em me falar a verdade ou me corrigir quando eu estava errado. Meu irmão, pastor Anderson, tá? Então, agora, vamos dizer assim, eu tenho alguém para me lapidar. Até ontem eu não tinha, vamos dizer assim. Agora eu tenho. E ele... se perguntar para ele onde fica o capítulo, o versículo, ele sabe. Não, qual que é o entendimento disso? Olha, você tem que falar mais assim porque você está muito influencer. Então busca na palavra, porque a teologia é a própria palavra. Porque a teologia estuda a palavra. E revela a palavra. Então você tem que buscar na palavra. Então eu vou te dar, isso e isso. Vai estudar. E eu vou discutir com o meu professor, com o meu mentor, com o meu diretor? Não vou. Eu vou passar todas as pautas para ele e ele vai falar assim, é assim, assado, cozido, grelhado e mal passado. Qualquer coisa fora, não fale. Então tá tudo certo. Né? Porque estavam falando para mim: não, cara, você tem que falar mais da Bíblia, porque você tá pregando muito sua opinião e a opinião pode ser contrariada. Concordo, porque existem muitos pastores que sobem no altar e pregam a própria opinião. Não é mesmo? A opinião sobre fulano, sobre cicrano, a opinião dele sobre tal texto. Quando, na verdade, interpretação de texto você aprende na quinta série, tá? Então, é muito claro, é muito óbvio ali quando você lê, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora melhorar, tá? Tá todo mundo perdoado, segue a vida, segue em frente. O mal que você faz aqui para as outras pessoas, quando você não se arrepende, você paga aqui, tá? Lembrando você. E ainda vai pagar no inferno depois. Então, se você fez mal para uma pessoa dentro de um relacionamento e não teve arrependimento da sua parte, você vai pagar no próximo. Ainda mais mulheres que ficam pulando de cama em cama. Vai pagar. Vai pagar, porque não há arrependimento, não há mudança, não há transformação. Pessoas assim não acreditam no sacrifício de Jesus, não respeitam o sacrifício de Jesus. Não foram lavadas pelo sangue de Jesus. Porque ainda continuam no pecado. Tá certo?
Se eu não perdoasse quem me ofendeu, quem me xingou, eu ainda estaria no pecado, porque o meu coração seria um coração de pedra. Tá todo mundo perdoado. E segue em frente, segue a vida. E vamos ser felizes, porque Jesus Cristo é felicidade. Jesus Cristo tem aberto as portas para mim. Ele nunca me nega nada. Não falta nada para mim. Tem comida na minha geladeira. Se eu quiser ir ali comer um negócio, comer um hambúrguer, uma pizza aqui, né? Uma pizza muito boa aqui que tem aqui, viu, pessoal? 30 mango, 4 tipos de pizza e pizza boa. Se eu quiser comer um pão gostoso, um pão caseiro, se eu quiser tomar um café que tá caro, eu tenho dinheiro para comprar. Deus, não falta café na minha casa, não falta comida na minha casa. Por quê? Porque eu voltei a ser fiel. Tá bom? Fidelidade. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Fidelidade com seu companheiro, com a sua companheira, com seu marido, com a sua esposa. Se aquela pessoa te magoa, perdoe. Perdoe e segue em frente, segue a vida. Se aquela pessoa não mudar, problema dela, paciência. Ela vai pagar pelos próprios erros dela. Não é verdade? Não, porque eu lembro que você não perdoava ninguém. Que se encostasse em você, você já quebrava na porrada. Sim, quebrava mesmo. Encostou em mim, entendeu? Você tem que ser, eu sempre tive isso, ou você tem que ser muito burro ou muito louco pra vir pra cima de mim. Com a força que eu tenho, com o tamanho que eu tenho e com o conhecimento marcial e militar que eu tenho. O meu irmão sabe disso. Só que eu, com tudo isso aqui, se o meu irmão tiver com uma dessa daqui, ó, uma faquinha de pão, foge, corre, tá? Eu corro. Eu não encaro meu irmão com isso aqui, não. Né, antes? Quem conhece o antes sabe o que ele é capaz de fazer com uma faca. Misericórdia. Vamos dizer que ele é especialista em armas brancas. É um verdadeiro samurai. Meu irmão é um verdadeiro samurai. Então, pessoal, você tem que saber até onde o seu limite vai também. Quem você encara, com quem você mexe. Eu com as mãos nuas e meu irmão com a faca, eu não vou mexer com ele. Nunca. Muito pelo contrário, eu vou demonstrar respeito. Até mesmo se eu tiver com facas na mão. Porém, eu e ele na mão, ele já sabe o que acontece. Se tiver com a mão nua... E o bicho é bom, né? Eu e ele, a gente se degladiou a vida toda. E hoje ele é meu mentor. Tá vendo? Eu já bati na cara dele, ele já bateu na minha cara. Já dei chute nele, ele já me deu chute. E nem por isso eu odeio ele, ele me odiou. Muito pelo contrário. Quando você ama o seu próximo, qualquer coisa de mal que você faz contra ele, você perdoa. Você entendeu? Eu vivi revoltado muitas das vezes com meu pai, mas meu pai tinha razão, eu não, eu estava errado. Minha mãe tinha razão, eu não, eu estava errado. Perdoar e seguir em frente é a melhor coisa, pessoal. Eu não tenho nada na minha vida que não foi dado pela misericórdia de Jesus Cristo, pelo preço que ele pagou na cruz, por mim. Eu tenho que amá-lo e respeitá-lo e crer em todo o sacrifício que ele fez, crer na sua ressurreição. Crer que se ele perdoou uma mulher adúltera, pega, com todas as provas, poxa, quem sou eu para não perdoar aquela pessoa? Agora, se a pessoa se arrependeu ou não e continua na mesma prática, é problema dela. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu perdoei a mãe dos meus filhos. Por quê? Porque eu tenho que querer o bem dela. E quando terminou, eu xinguei ela de todos os nomes mais sujos que você possa imaginar. Xinguei ela de P, todos os P's, todos os V, vá, que vocês já conhecem. Xinguei ela de prós, que vocês já conhecem. Falei todos os horrores para ela. Na hora da raiva, na hora do revolto, na hora da revolta. Mas eu aprendi tendo ali o GC, com o pastor Cássio, com o Ricardo, com o Wagner, com o pastor Carlos Adriano, com o pastor Ricardo Sack também, com o pastor Marcos nas orações, nas intercessões, que eu tinha que perdoar e seguir em frente. E pedir perdão para ela. Pedir perdão para ela por todas as coisas que eu falei dela. Quando vinha me perguntar dela, o porquê, que não sei o que, eu xingava. Eu falava mal dela para todo mundo. Daí então agora, quando perguntam dela, não, ela é uma boa mãe, ela cuida bem dos meus filhos são lindos, bem alimentados, bem nutridos, bem tratados, bem cuidados. Por quê? Porque eu parei de desejar o mal dela e agora eu quero o bem dela. Se ela estiver bem, meus filhos estão bem.
A minha primeira esposa também. Se ela estiver bem, ela vai poder seguir a vida dela feliz, em paz. Você entendeu? A vida segue e você tem que desejar o bem para aquelas pessoas, para você ter o bem de Deus. Porque se você não desejar o bem, você não vai ter o bem. Nunca. Deseje o bem, faça o bem. Mesmo que você não veja retorno nenhum, mesmo que você veja o coração duro daquelas pessoas, mesmo que você não tenha o perdão delas, ou que aquelas pessoas não tenham o mínimo de vergonha na cara de te pedir perdão, não tem problema. Segue em frente, segue a vida. Cada cabeça é uma sentença. Então você tem que perdoar e seguir em frente. É pra frente que se olha. Porque se você ficar olhando pra trás, a sua vida só vai ser puxada pra trás. O diabo vai estar te puxando pra trás e te puxando pra baixo. Igual naquele desenho do Pernalonga. Puxando pro buraco. E o buraco é o inferno. É a condenação. Eu não quero ser condenado, eu quero ser salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Não é mesmo? Se eu crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e lavou os meus pecados, por que eu vou continuar pecando? Por que eu vou continuar com ódio, com mágoa, com rancor? Eu mudei muito durante esses anos, pessoal. Eu só não aceito menos do que eu aprendi que eu devo ter. E eu não vou aceitar mesmo. Nunca. Jamais. Mulher interesseira eu não quero. Mulher que só tá comigo por interesse, não, eu gosto dele por causa da aparência dele, eu gosto dele porque ele é um homem trabalhador, eu gosto dele porque ele é um bom provedor, eu gosto dele porque ele é um bom pai. Esquece. Eu quero amar e ser amado. Se eu não tiver isso, se eu não tiver uma pessoa para construir tijolo por tijolo comigo no alicerce, que é a palavra de Deus, que é a obra de Deus, esquece, fica bem longe de mim. Eu não preciso de você para nada. Eu preciso de Jesus Cristo para tudo. Tá certo? Perdoe. É a melhor coisa que você faz. Deus abençoe.